Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus permaneça conosco, no nosso ambiente, nos nossos corações. Nosso irmão Cláudio vai tocar a música do Padre Germano, nosso mentor, para a gente preparar o ambiente para a leitura da página e a prece inicial. Vamos agora fazer a leitura de uma mensagem do livro Fonte Viva, que foi psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem diz assim: que tendes? Quantos pães tendes? Disseram-lhe: 7. Está em Marcos, no capítulo 8, versículo 5. Quando Jesus, à frente da multidão faminta, indagou das possibilidades dos discípulos para atendê-la, de certo procurava uma base a fim de materializar o socorro que era preciso. E perguntou o mestre: quantos pães tens? A pergunta denuncia a necessidade de algum concurso para o serviço da multiplicação. Conta o evangelista Marcos que os companheiros apresentaram-lhe 7 pães, dos quais se alimentaram mais de 4.000 pessoas, sobrando ainda apreciável quantidade. Teria o mestre conseguido tanto se não pudesse contar com recurso algum? A gente sabe que não, né? Jesus tinha uma capacidade muito grande. A imagem compele-nos a meditar quanto ao impositivo da nossa cooperação para o celeste benfeitor, para que nos felicite com seus dons de vida abundante. Poderá o Cristo edificar o santuário da felicidade em nós e para nós, se não puder contar com os alicerces da boa vontade no nosso coração? A usina mais poderosa não dispensa a tomada da humildade para iluminar um aposento. Muitos esperam o milagre da manifestação de Jesus, a fim de que lhes sacie a fome de paz
e o reconforto, mas a voz do Mestre, no monte, continua ressoando inesquecível. Que tendes? Infinita é a bondade de Deus. Todavia, algo deve surgir do nosso, entre aspas, eu, em nosso favor. Em qualquer terreno das nossas realizações para a vida mais alta, apresentemos a Jesus algumas reduzidas migalhas do nosso esforço e estejamos convictos de que o Senhor fará o resto. Bom, e aí aqui tem uma passagem que não é nunca por acaso, eu abri a página ao acaso. E aqui fala assim: poderá Jesus edificar o santuário da felicidade em nós? Não fui eu que escolhi, não, foram eles. Não foi, vou ver um tema que combina com a palestra, não. Eu abri o acaso, mas a gente sabe que é o acaso para nós, para a espiritualidade. Não foi. Mas, de uma forma bem resumida, né? Quando Jesus pergunta para nós o que nós temos, e aqui, é lógico, nós ainda não temos capacidade de multiplicar nem meio pão, nem uma migalha de pão, mas podemos multiplicar pelo amor, podemos multiplicar pelo ombro amigo. Isso todos nós temos. Não precisa ter dinheiro. Naquela época Jesus multiplicou, a gente pode ir ali na padaria e comprar, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Mas a gente pode exercer o amor, a solidariedade. E quando a gente não tem, a gente pode pedir para quem tenha, para ajudar aquele que precisa materialmente. Então, todos nós podemos caminhar com Jesus. Quando pergunto o que nós temos no nosso coração, podemos ter muito amor. E esse amor multiplica, porque conforta corações, porque salva muitas vezes vidas desesperadas que acabam estando no seu momento de desespero pensando em fazer um suicídio. E às vezes uma palavra amiga, um ombro, um abraço, vai passar, força, você vai ficar bem, eu estou contigo, no que eu puder te ajudar. Isso salva vidas naquele momento de desespero. E isso nós temos. Todos nós podemos caminhar com Jesus e dividir. Isso não é muita coisa, é fácil. Depende da gente plantar o amor no nosso coração. Vamos agora elevar o nosso pensamento a Deus. Em primeiro lugar, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos na casa de Deus, por mais um dia que superamos, ainda que com muitas dificuldades, mas Deus abriu essas portas para nos receber quanto um grande hospital, para tratar das nossas feridas do corpo e muito mais da alma, para acolher a todos nós encarnados e aos nossos irmãos também desencarnados, que aqui se encontram em número muito maior do que nós, e que estão sendo acolhidos, estão sendo tratados pelos mensageiros de Deus, que trabalham sem que nós enxerguemos com nossos olhos. Obrigado, Jesus, por estar conosco também reunido, por tanto que nos ensinou, e nós ainda temos tanta dificuldade de exercitar. Agradecer a Padre Germano e a toda a falange da espiritualidade amiga dessa casa, esses verdadeiros mensageiros de Deus, mensageiros de Jesus, que trabalham muito em benefício de todos nós. O nosso muito obrigado, a nossa gratidão a vocês, meus irmãos, que fazem com que as coisas aconteçam nas nossas vidas e na casa de Deus. E pedir essa legião de benfeitores de Deus, para que nesse momento de estudo possa envolver, possa inspirar, possa intuir o nosso querido irmão Fabrício, que fará uso da palavra, para que ele traga para nós um pouco daquilo que ainda precisamos colocar dentro dos nossos corações. E assim, Pai, agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos na Tua casa, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus nosso Pai, está iniciada a reunião, e mais uma vez agradecer ao nosso irmão Fabrício por estar conosco, dividindo aqui o seu tempo, o seu conhecimento, para que a gente saia daqui um pouco melhor do que chegamos. Muito obrigado, meu irmão, em nome de todos os aprendizes do bem. Amém.
Vou até 10 para as 8. 10, 5, se precisar. Para 9. Senão o tempo já acabou. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. O principal aprendiz do bem hoje está aqui, sou eu. Muito obrigado por me acolherem de novo. Adoro estar aqui, eu estive aqui. Essa é a terceira vez. De muito, sinal que está funcionando, né? Além do café gostoso, essa simplicidade da casa é fantástica. Eu me reúno numa casa onde, em média, a gente tem, numa palestra pública, alguma coisa em torno de 350 pessoas. E isso torna desafiador, às vezes, a gente fazer uma abordagem mais intimista, como essa aqui, de olhar para todo mundo. O salão é grande, minha irmã já esteve lá, e esse sabor gostoso da Zona Norte, eu que fui nascido e criado aqui na Silva Xavier, me deixa muito feliz. E eu que nunca tinha vindo aqui antes, né? Agora já, não posso dizer que sou burro velho, mas já é porque eu não sou nem burro nem tão velho já assim. Nos apoderamos de você, já tá é bom. Membro do Aprendiz do Bem. Que bom, fico muito feliz, muito obrigado. Para mim é uma honra estar aqui. A gente sugeriu um tema que não por acaso, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a felicidade. A felicidade, mas é felicidade com Jesus. Não sei se está aqui o tema. Está lá em cima. Está lá em cima, né? E aí a gente vai gastar um tempinho aqui. A minha intenção é primeiro falar sobre a felicidade, que parece uma coisa muito simples, né? Se a gente parar para pensar, o que é felicidade? Provavelmente cada um de nós aqui vai dar uma resposta. E essa resposta terá a ver necessariamente, ou muito provavelmente, com a experiência de vida que a gente tem nessa encarnação, com a nossa criação familiar, com aquilo que a gente aprendeu dos nossos pais e com as realidades que nós temos na nossa vida atual. Então a gente alcança determinadas compreensões e vive determinadas experiências, e isso nos apresenta, ou se apresenta para nós, com um modelo de felicidade, ou como um modelo de felicidade. E a ideia é que a gente comece trabalhando um pouquinho esse conceito fora do texto evangélico, bíblico e inclusive espírita, para falar do que uma pessoa que eu trago aqui para vocês, que é um estudioso, um professor, ele nos ensina sobre o tema. E é curioso que essa palavra desse professor tem muito a ver, ou tudo a ver, com o que o evangelho fala de felicidade, e com o que a doutrina espírita, que obviamente é uma doutrina baseada no evangelho, fala sobre felicidade. E a gente percebe nessa abordagem que eu vou tentar fazer com vocês, que esse conceito de felicidade que é dominante no mundo atual, ele também é muito antigo. E ele gera, ou ele molda a forma como a sociedade atual vê, compreende, entende a felicidade. E isso afeta a nossa vida. E afeta nossas escolhas. E afeta o nosso estado psíquico. Não por acaso que a espiritualidade nos últimos anos, há alguns anos já, algumas décadas, vem trabalhando fundamentalmente, depois do desencarne do Chico, que trabalhou principalmente com Emmanuel, a parte evangélica, e com André Luiz, a parte do plano espiritual, a gente tem uma nova safra de médiuns, elaboradores de psicografia, de psicofonia e de livros psicografados. O vivo mais prolífero que a gente tem é o Divaldo. E a obra mais recente, Divaldo psicografou Amélia Rodrigues, tem mais de 12 livros, falando dos evangelhos, comentário do Evangelho de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas Divaldo psicografa um espírito chamado Joana de Ângeles, que tem mais de 18 obras no que se chama série psicológica, onde a Joana trabalha a psicologia de Jung, Carl Gustav Jung, foi um grande, famoso psicólogo aqui, contemporâneo, no século passado. E mais recentemente, através também da psicologia de Divaldo, ela vem trabalhando com Jung no plano espiritual para dar para a gente livros que falam sobre ansiedade, depressão, síndrome do pânico, pasmem, burnout, e mais recentemente, junto com Nise da Silveira, que foi uma psiquiatra que trabalhou aqui na Zona Norte do Rio, ela tem psicografado, já tem 2 textos psicografados,
ela está trabalhando aspectos de suicídio e da entrega da nossa psique a questões de difícil solução. Então, veja onde a gente está socialmente. À medida que a gente vai avançando na complexidade dos temas, a gente está ficando meio doido como sociedade. E a espiritualidade atenta a isso, trabalhando para Jesus, porque a espiritualidade tem um compromisso com Jesus e com a nossa felicidade. Somos todos funcionários do Cristo. Ela vai dando obras e publicando textos para nos ajudar a entender. Então a gente está num momento muito crítico. E a gente tem que ficar atento para não se deixar levar pelos fatores sociais que às vezes nos colocam diante de circunstâncias que, ao invés de nos produzir, que é o nosso tema, felicidade, nos produz infelicidade, angústia, sensação de vazio. E essas coisas nos levam a lugares muito perigosos e que produzem muito mal. Então, essa é a conversa. Às vezes, em busca da felicidade, a gente se coloca nos lugares muito ruins. O que é felicidade? E aqui eu vou trazer uma figura. Existe Pensar em felicidade não é algo novo. Tá? Desde muito lá atrás, se a gente fizer um recorte na sociologia, na filosofia, deixa eu ver, grandes pensadores ficaram pensando em felicidade. Eu gostaria de citar aqui no Aprendizes hoje um que é recente. Ele era francês, o nome dele é René Girard. Não precisa se preocupar com o nome. Ele foi um professor, ele foi professor de sociologia, professor de psiquiatria, historiador, antropólogo, teólogo. Esse tipo de gente, numa encarnação só, é chamado polímata, que o cara foi um monte de coisa numa vida só. Falava idioma, tocava música, aquelas figuras. A gente teve alguns aqui no Brasil, alguns poucos, mas ele fez muita coisa. E ele faleceu, ele desencarnou em 2015. E de 2000 a 2015, ele se dedicou a estudar a violência da sociedade humana. Agora, 2000 a 2015. Tem pouquíssimos anos, 10 anos atrás que ele desencarnou. E ele começou a estudar a violência. Por que a gente é violento? Essa foi a tese de estudo do René Girard, e ele já morava nos Estados Unidos, numa super universidade lá, chamada Stanford, que é uma universidade dessas famosas. Ele chegou à seguinte conclusão, e ele fazia estudos sociológicos, psicológicos, e ele, como era professor de história e de antropologia, ele gostava de consultar textos antigos, para ver se nos textos antigos a gente tinha alguma explicação para os problemas atuais da sociedade. Olha a cabeça do René. E ele chegou à conclusão, e quando ele falava da violência, ele não estava falando da violência geral, assim, sabe? A guerra que está acontecendo na Ucrânia com a Rússia, o conflito que está acontecendo lá em Israel com o Hamas, o Hezbollah. Não, ele falava da violência do dia a dia. A violência aqui, da porta da vila, do garoto que assalta a gente na central, a violência do garoto que pega o carro, que rouba teu cordão, a violência do cara do Uber que te leva para um lugar e faz maldade com você, a violência dentro da família, que a gente vê a violência quando há uma separação judicial, um litígio, né? Que dizem que a gente só conhece marido e mulher quando se separa. A violência entre irmãos, nessas mesmas situações, onde a gente se percebe duas pessoas que foram irmãos e amigos durante toda uma encarnação e que, quando falece um pai, causam a maior confusão e briga por causa de um terreno, de um carro ou de um tanto de dinheiro numa conta corrente. É dessa violência que Girard estava falando. E ele chegou à conclusão, e a principal conclusão, ele fez um estudo enorme. Ele falou, a gente é violento porque a gente é um ser desejante. A gente cobiça as coisas. Isso é o que diria René Girard. E como a gente cobiça as coisas e não tem, na maior parte das vezes a gente está desejando ou cobiçando alguma coisa que não é minha. Portanto, na maior parte das vezes ela é de alguém. E como eu não posso ter aquilo que é de alguém, que é do outro, eu começo a ficar com o outro violento. Isso parece muito conceitual, mas isso é uma realidade. Lugar no metrô. Já vi briga
Porque alguém estava sentado mais próximo da porta. Assento de médium em casa espírita. Essa cadeira é minha. Como se Padre Germano escolhesse. A gente, por cobiçar, diria lá o professor Girard, acaba ficando violento. Violento. E se a gente pegar isso que acontece, o garoto da central, ele rouba a gente, a mim, a você, independente das questões sociais complexas que o conduziram a um ato que é muito mais complexo do que eu estou falando, mas fundamentalmente ele quer ter o que você tem. Pelo menos usar o que você tem. O irmão que briga com o irmão por causa do terreno quer desfrutar daquele terreno no seu lugar. Então a violência, diria lá o professor, a cobiça acaba gerando a violência. E aí Girard tem uma tese, para a gente rapidamente partir dele e ir para outro lugar, que é a tese chamada mimetismo, mimetização. Ele expandiu, ele foi lá no Decálogo, lá em Êxodo, capítulo 20, para chegar a essa conclusão. 10 mandamentos de Moisés. O 10º mandamento é não cobiçarás a mulher do próximo, a casa do próximo. Está escrito lá em Êxodo. O jumento, etc, etc. Lá atrás, na lei mosaica, a gente tem uma orientação, está no texto bíblico, para não cobiçar. Por quê? Porque já se tinha uma compreensão de que a cobiça gera problema. E, de fato, continua gerando problema. E aí, numa visão maior, a gente então é o que já falou, a gente é um ser desejante, um ser que cobiça. Se a gente expandir um pouquinho mais disso, a gente vai chegar, e aí sim o ponto que eu queria chamar um pouco da atenção, é como é que a sociedade hoje é fundada em cima disso. O que isso tem a ver com felicidade? É porque hoje o conceito de felicidade é o conceito de ter coisas, ou pessoas, ou experiências. E não o conceito de ser alguma coisa. Como a gente não pode ter tudo que a gente deseja, a gente fica violento. Mas mais do que isso, a gente hoje, eu digo a gente, obviamente não estou falando de cada um de nós, estou falando de um conceito social geral. A gente acha que ter algo será uma fonte de felicidade. Então a gente continua cobiçando. E essa ideia do Girard, de mimetização, isso vem de mímica, de imitação. O que a sociedade faz? A sociedade elege alguém que é feliz e esse alguém vira um ícone, um padrão. Isso é um estudo social de felicidade. Ou parece que é, né? Perguntou para ele. Isso muito estimulado na era atual, que é uma era digital, pela massiva comunicação, pelo marketing e principalmente por uma coisa nova que é muito boa, mas tem causado muita confusão. Redes sociais. Então você pega uma modelo, aquela mulher só pode ser feliz, ou aquele homem só pode ser feliz. Para não cometer aqui um erro, vamos pegar 2 que são fora do nosso círculo. Pelo menos eu acho que, infelizmente, nunca vieram no aprendiz. Ó, Gisele Bündchen. Ela deve ser a mulher mais feliz do mundo. Porque ela é rica, bonita e famosa. E aí o que eu faço? Eu cobiço, eu desejo a felicidade que a Gisele Bündchen tem. Um ícone masculino, sei lá, George Clooney, qualquer um ator bonitão aí. E aí o que a sociedade faz? Como eu não posso ser a Gisele ou o George, eu pelo menos, isso é o conceito lá da mímica, tento ter alguma coisa, um pedacinho do que ela tem, que vai me dar um pedacinho da felicidade que ela tem. Então, a Gisele Bündchen calça havaianas. Eu preciso ter uma havaiana da Gisele. Algum outro ícone desses, que aparece sorridente, feliz, tem um celular, um carro, uma blusa, uma calça, sei lá o quê. O que a sociedade então faz ou vende? Que se você tiver aquilo, você terá a felicidade que aquele ícone tem. Isso tem uma série de problemas. Primeiro que
não é possível ter aquilo que às vezes aquelas pessoas têm. Uma Havaianas eu comprei esses dias. A mais baratinha custa R$35. Mas na loja das Havaianas, tem Havaianas que custa R$140. Se você trabalha com a ideia de que ter te fará feliz, qual Havaianas te fará mais feliz? A de 35 ou a de 100? Você entende? E aí, a felicidade passa a significar ter algo. O George Clooney, lá do meu exemplo, eu gosto muito de café. Acabei de tomar um aqui maravilhoso. Mas o camarada é o ator que faz a propaganda da máquina de café Nespresso, que é ótima. Mas o que aquilo ali está dizendo? Que se você tomar aquele café, se eu tomar aquele café, eu me transformo no George Clooney. Minha mulher me deu uma máquina de café. Não funcionou. E nem vai funcionar. E aí tem alguns problemas. A primeira constatação óbvia, a gente está brincando aqui, mas quando você alcança o ter algo, pouquíssimo tempo depois, a gente percebe que a gente não deriva daquilo felicidade. E aí tem dois caminhos. Ou você substitui. Não, então não é mais aquela sandália, é a outra. E a outra. Não é mais o telefone 2, é o 3, é o 4, é o 12, é o 14G. Não é o carro com mala. É o carro com mala e com espelho, e com os negócios conectados, e com teto solar, né? Então você substitui. Isso tem uma série de problemas. Desde o problema ambiental, que a gente está destruindo o planeta, até essa busca desenfreada por acumulação de coisas. Por quê? Porque isso gera felicidade, diria lá o meu professor. Quando, na realidade, isso é uma busca ensandecida por alguma coisa que às vezes a gente nem sabe o que é. E isso não é, muitas vezes, consciente. Ninguém acorda de manhã, eu vou me tornar um ser desejante, eu quero comprar um negócio que não necessariamente eu preciso. Isso está por aí, está no mundo, está na sociedade. Isso a gente vê na televisão e não sabe, isso a gente vê nas propagandas, isso a gente vê no trabalho, quando alguém fala, ih, olha que vestido, que roupa legal. E aí você começa a sentir aquela necessidade, nem sabe direito de onde é. É por aí. O mundo está assim. Substituição. Ou então, quando não é substituição, é acumulação. Ao invés de ter uma sandália, eu vou ter 2 sandálias, eu vou ter 3 sandálias. Ao invés de ter uma máquina, eu tenho que ter 5 máquinas. Ao invés de ter aquela casa que dá muito bem para mim, sou eu e minha esposa, não tenho filhos, um apartamentozinho, se eu tiver o meu quartinho com a minha esposa, mas o escritório que ela trabalha de casa, tá bom. Não, mas eu quero um apartamento de 3 quartos. Por quê? Porque o de 3 quartos vai me fazer mais feliz, a hora bolas. O negócio tem 80 metros quadrados, daqui a pouco eu quero um de 4, daqui a pouco eu quero uma cobertura, daqui a pouco eu quero na beira da praia. Isso vai me gerar o quê? Felicidade? E aí tem outro problema, não dá para fazer Havaianas para 212 milhões de brasileiros. Nem para 1,4 bilhão de indianos, que estão abaixo da linha de pobreza. Eu moro em Jacarepaguá. Não dá para fazer para 55 mil pessoas que moram em Rio das Pedras, que é a comunidade que o meu centro espírita atende. Então lá, esse conceito não funciona. Mas lá, os moradores também têm desejo pela felicidade do ter. René Girard, 2015. Bíblia Sagrada, ano 40, 2000 anos atrás. Eu vou ler a carta de Tiago, que foi meio-irmão de Jesus e conviveu ali em Jerusalém. Estou lendo a Bíblia de Jerusalém, Tiago, capítulo 4. Olha o que disse essa figura. De onde vêm as guerras? De onde vêm as lutas entre vós? Não vem daqui, diz ele, dos prazeres que guerreiam nos vossos membros? Parece que eu estou lendo René Girard, né? Olha só. Cobiçais e não tendes? Olha isso, está na Bíblia. Então matais. Olha aqui a fonte da violência. Girard não precisava ter gastado 15 anos. Bastava ler o capítulo 4 de Tiago. Buscais com avidez
mas nada conseguis obter, então vos entregais à luta e à guerra. Não possuís porque não pedis, pedis, mas não recebeis, porque pedis mal, com o fim de gastardes nos vossos prazeres. Meu Deus do céu! Sabe por que eu estou lendo isso? O que eu comecei falando? O comportamento social é mais antigo do que a gente pode imaginar. Nós somos os seres desejantes de jihad, ou os seres em busca de prazeres de Tiago, há muito mais de 2000 anos, que é o tempo que esse texto tem de ser escrito. A configuração da nossa sociedade, é óbvio que ela vai mudando com o tempo, e o que muda é o objeto de desejo. Mas essa vontade nossa de ter é de dezenas de milhares de anos atrás. A gente, quando se tornou Homo sapiens, já começou a achar que a felicidade era ter coisas. A gente, inclusive, criou cidades ou coisas gregárias e deixou de ser aquele indivíduo que sai lá em busca das coisas por aí para ter as coisas próximas. Porque a gente acreditava que ter as coisas próximas nos faria felizes. Tiago termina assim, ó. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Versículo 6. E ainda continua. Entristecei-vos, cobri-vos de luta, ele é duro, e chorai. Transforme-se o vosso riso em luto, e vossa alegria em desalento. Humilhai-vos diante do Senhor, e ele vos exaltará. Tiago escreve para uma comunidade de cristãos que pega ali de Jerusalém, Israel, para o sul. Pega Egito, pega Arábia, pega Cisjordânia. Ele está aconselhando os cristãos da época dele. Para com isso. Para com isso. Vocês vão acumular coisas e não serão felizes. Vocês vão ter um monte de coisa. Isso é 2000 anos atrás. Não tinha iPhone, nem Gisele Bündchen. Pensa assim, qual era o padrão de sucesso, portanto, de felicidade da época de Jesus? O padrão de sucesso e felicidade da época de Jesus era ser homem, ter o mínimo de compleição física, saúde, ser casado com uma mulher fértil, ter filhos que pudessem trabalhar na lavoura, pelo menos lá na Galileia. No sul, em Jerusalém, perto do templo, era outra história. Era ser sacerdote. Mas vamos falar lá de Jesus, onde ele morou, Nazaré. Ser homem, ter filhos, ter uma pequena propriedade, se casar com uma mulher fértil que tivesse mais filhos e seguisse mais ou menos a lei de Israel. O que fez... Agora estamos mergulhando no Evangelho. Jesus teve esse padrão de felicidade? Bom, Jesus era homem. Encarnou homem. Bonito. Jesus era lindo. Tem descrições de Emmanuel e de tantos outros lá há 2000 anos. Você vê a descrição de Jesus, ele era maravilhoso. Nunca usou isso para nada, mas ele era bonito. Casou? Não. Teve filhos? Não. Tinha terras? Não. O filho do homem não tem onde se deitar a cabeça. Jesus escolheu sair da casa que ele tinha uma mãe, Maria, alguns irmãos e meios irmãos, e tinha uma pequena propriedade, porque o pai dele, encarnado, que era José, era dono de uma pequena propriedade. Ele seria razoavelmente feliz lá em Nazaré, continuando o negócio do pai. Mais feliz do que muita gente. Jesus estava acima da classe miserável, ele estava na classe média, socialmente falando. Imagina se Jesus não ia conseguir uma pretendente para casar com ele. Eu quero casar com Jesus? Conseguiria. Teria filhos maravilhosos. Jesus, ele entende que esse não é o padrão de felicidade para ele, porque a gente está falando de felicidade com Cristo. Então ele deixa isso, assume seu ministério. Evidentemente, Jesus veio aqui para outras coisas, e ele tomou consciência da sua missão espiritual, e ele sai andando lá por Estado de Israel para falar de Deus. E o projeto de felicidade para Jesus se chama falar de um negócio que ele chamou de reino de Deus, que não era um reino propriamente dito como governo, com um rei. O rei era o pai dele, era Deus. O reino de Deus é o domínio de Deus sobre a nossa vida. Isso era o reino de Deus, era uma metáfora que ele se utilizou dos reinos da época. Porque não dava para Jesus falar das coisas que a gente consegue falar hoje. Porque se falando o que ele falou ninguém entendeu, imagina se ele fala o que a gente fala hoje. Tanto é que Jesus, lá pelas tantas, está num lugar lá próximo do sul, e aí alguém chega e fala: Jesus, ó, sua mãe com seus irmãos estão aqui, eles vieram te buscar, porque você ficou doido, né? Você abandonou sua terra, sua família, sua vida,
seu modelo de felicidade para ficar falando dessas coisas aqui. Jesus fala assim, quem está me procurando? Sua mãe e seus irmãos. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Senão todos aqui. Aí a gente começa a entender como é que a construção de Jesus mostra para a gente um outro modelo, um outro paradigma de felicidade. Jesus não era contra, nunca, está no Evangelho segundo o Espiritismo muito bem explicado. Jesus nunca foi contra a família. É porque para Jesus o essencial não era se casar. Ou seja, Jesus não derivava de uma possibilidade de ter uma família a felicidade naquele momento. Vamos trazer para os dias de hoje. Você é uma mãe, estou vendo aqui pelos estilos, aí tem uma filha de 19 anos que conheceu um rapaz muito legal, frequentador do Aprendizes, um amor. Ela chega à noite para você e fala, mãe, eu acho que eu vou me casar com esse rapaz. A senhora acha que eu vou ser feliz? O que você diria para sua filha? Bom, a gente não sabe qual é o planejamento encarnatório. Vamos colocar o espiritismo agora. A gente não sabe qual é o planejamento encarnatório da menina nem do menino. Pode ser que existem planejamentos encarnatórios e existem livre-arbítrios e decisões. Ela pode se casar e ser feliz ou pode se casar e não ser feliz. Mas o ponto aqui é, será que a sua filha de 19 anos, isso aqui é um exemplo, derivará total felicidade da encarnação por causa do casamento? Esse é o ponto. Tem uma história que eu recentemente lembrei e contei, um espírito maravilhoso chamado Meimei. Já devem ter ouvido falar. Meimei é a coordenadora dos trabalhos de evangelização infanto-juvenil no mundo. É a Meimei. Meimei encarnou lá em Belo Horizonte, se casou com Arnaldo Rocha, que é outro expoente, conviveu com Chico Xavier. O casamento durou 3 ou 4 anos. Ela era linda, Arnaldo apaixonadíssimo. Meimei, inclusive, era o apelido que Arnaldo Rocha deu para sua esposa. Eu esqueci o nome dela. 3 ou 4 anos ela desencarnou fulminantemente. Irma de Castro. Oi? Irma de Castro, obrigado. Imagine se Arnaldo Rocha e a própria Meimei tivessem colocado toda a felicidade da encarnação delas naquela união conjugal. Depois de 4 anos, elas estariam condenados, eles estariam condenados a serem o quê? Infelizes. O que a gente está querendo dizer? Ter, inclusive, relacionamentos neste mundo não significará necessariamente felicidade. Quanto mais bem material. Aí, nessa altura da nossa conversa, já está claro de que depender de casa, carro, ou garrafa de café, ou Havaianas, definitivamente não trarão felicidade para ninguém. Mas por que é importante essa conversa? Porque aí, voltando ao nosso início, como é que o mundo está configurado? Para nos dizer que ter felicidade é ter coisas, inclusive pessoas, relações e tudo mais. Então a gente é incentivado hoje, eu tenho 46 anos. No trabalho onde eu estou, graças a Deus isso é um pouco menor, mas eu já tive em outros trabalhos onde você tem que ser o primeiro sempre. E tem que estudar, e tem que fazer MBA, não sei o quê. E você tem que ser melhor do que o outro em todas as situações. Por quê? Porque você vai ganhar mais dinheiro, vai ganhar mais promoção. E o que vai acontecer com isso? Você será mais feliz. Porque quem tem maior remuneração tem mais felicidade. É mesmo? Isso não está dito tão claramente assim. Mas isso está nas entrelinhas. Seu filho ou seu neto vai te perguntar, mas se eu estudar na melhor universidade? E veja, não é problema nenhum, tenha bons empregos, pelo amor de Deus, nós estamos encarnados. Estude na melhor escola do Rio, vá para São Paulo, vá para a França, vá para onde você quiser. Meu ponto não é esse, nem esse é o ponto do Evangelho. O ponto é, isto não nos dará a felicidade plena. Esse é o ponto. E estar encarnado nos coloca diante de circunstâncias que nos farão andar por aqui. Se a gente viver 90, 100 anos, a gente vai ter uma trajetória aqui e vai aproveitar, vai usar, vai tomar decisões. Estas decisões não necessariamente garantirão a nossa felicidade nesse contexto. Esse é o ponto. Agora, então o que é a felicidade para Jesus? Já que essas coisas não...
já ficou claro para nós que felicidade não é ter, muito menos relações. Mateus, não vou ler por causa do tempo, Jesus fala pouco de felicidade. Pouco. Se você pegar os 4 evangelhos, a palavra felicidade em grego é makarios. Jesus fala pouco de felicidade. Mas ele falou num contexto que inclusive foi citado pelo meu irmão aqui. Mateus capítulos 4, 5, 6. Sermão da montanha. Felizes os aflitos, que serão consolados. Makarios. Felizes os mansos. Felizes os pacificadores. Dentro do Sermão da Montanha, que pega 3 capítulos de Mateus, tem um pedacinho que para nós é vital, que é as bem-aventuranças. As bem-aventuranças são um pedaço do Sermão da Montanha. Jesus ficou lá na Galileia falando, o Sermão da Montanha é o maior discurso, a maior palestra pública que já foi feita na vida foi de Jesus no Sermão da Montanha, lá na Galileia, no século I. Mas um pedacinho, que são as bem-aventuranças, ele usa a palavra felizes, alguns traduzem como avante, mas é felizes, bem-aventurados, algumas vezes. E em nenhuma delas, a gente entende que Jesus trabalha a felicidade associada a ter alguma coisa nesta encarnação. Pelo contrário, quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, agora o livro, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, que é uma das bem-aventuranças lá do Sermão da Montanha, como é que pode dizer que alguém vai ser feliz se é aflito? Ou Jesus estava com um problema grave, psicológico, ou a gente não entendeu. Kardec, inclusive, fala isso. Olha, você não entendeu. Jesus não estava com problema nenhum. A questão é que, o que é ser aflito para o mundo? É não ter dinheiro, não ter saúde, não ter casamento, não ter carro, não ter a máquina de café do George Clooney ou qualquer coisa dessas. Jesus estava falando assim, não, isso na verdade, se você não se preocupar em ter isso, feliz é você, bem-aventurado, parabéns. Você entendeu que é felicidade para mim, Jesus. Por quê? Porque ele estaria preocupado com o que é essencial. E o que é essencial não é material. Porque aqueles que estavam aflitos estavam lá no Sermão da Montanha fazendo o quê? Em busca de melhores condições de trabalho, de remuneração? Não. Estavam ouvindo Jesus. Quando a gente olha o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulos 5 e 6, e quando a gente olha outros textos, a felicidade para Jesus é estar no reino dele e do Pai dele. O que significa isso? É ter uma compreensão, e aí a gente entra com Joana e outros autores, de que é você se colocar no mundo, e a gente vai entender Jesus, sem fazer parte dele. Eu tenho que trabalhar. Eu vou tentar ser o melhor profissional que eu posso ser no meu trabalho. Mas eu não vou achar que quando eu chegar, e ainda um dia que eu alcance o nível 01, que aquilo ali vai me dar felicidade. Mas, se eu transformar o meu trabalho a partir do meu comportamento, se eu for amoroso, perdoador, benigno, compassivo, se eu tiver uma escuta adequada, se eu perceber os que sofrem, os que choram, os que precisam ser consolados, se diante de uma briga, ao invés de eu tacar gasolina, eu for o cara do deixa disso, não, peraí, vamos conversar, não é meio assim, você deve ter entendido errado. Provavelmente, mesmo que eu não seja o 01, eu seria mais feliz. Se no casamento, ao invés da moça e do menino lá dos 19 anos acharem que graças a essa relação eles vão ter a maior felicidade do mundo, mas entenderem que aquilo ali é uma construção e que eles vão ter que ser perda. Quem aqui é ou foi casado, levanta a mão. Um bocado de gente, né? É fácil ser casado? Dá quase para você falar, não vai, não entra. Né? O casamento, no entanto, pode ser uma fonte de felicidade, desde que a gente olhe para aquilo com o olhar correto. São dois espíritos com todo o patrimônio se juntando. Agora, se você entrar num casamento com a ideia de construir alguma coisa, uma união, com base na compreensão, você pode derivar muita felicidade daquilo. Filhos. Eu vou ter filho e vou ser feliz. Não pode esperar o príncipe encantado nem a Cinderela, porque não existe. Entende? Então, vou ter filho e vou ter problema o resto da vida. A felicidade para Jesus, e aí tem uma passagem de Emmanuel, capítulo 21 de um livro chamado Mãos Unidas.
Emmanuel, o nome é Na Trilha da Felicidade. A primeira coisa que ele fala é o seguinte, só vou ler rapidinho. Falas de felicidade, qual se referisses à deidade remota, quando esse filão de alegria te localiza na frente dos teus pés. Olha o que ele está dizendo. A gente olha para a felicidade como se fosse algo assim, para alcançar longe, como se fosse um Deus distante. A felicidade está na nossa frente. Por quê? Porque a felicidade para Jesus, ou com Jesus, ela é uma construção nossa. Porque ela não depende de ter, não depende de se relacionar, ela depende da forma como a gente vai encarar as coisas ali. E como a gente constrói essa consciência maior do que a gente está fazendo aqui. Isso é felicidade. Então a felicidade vai acontecer você sendo rico ou sendo pobre. Porque lá na Galileia, o pessoal que estava lá na montanha ouvindo Jesus era mais feliz do que os sacerdotes vazios de espírito dentro do templo. Que Jesus virou para eles e falou assim, sepulcros caiados de branco, são podres por dentro, apesar de branquinhos na roupa por fora. Eles não eram felizes, mas eram ricos. Mas eram ricos e poderosos. E a gente poderia citar diversos exemplos de cenas cotidianas. Casa de Lázaro, Jesus chega, Maria senta, começa a bater um papo com Jesus, aos pés dele ali. Lero, lero. E aí Marta, não sei o que, prepara não sei o que, já não sei o que, correndo, faz o salpicão, coloca a farofa, fez tudo lá. Daqui a pouco ela chega e fala, Jesus, estou aqui trabalhando igual a louca e essa moça parada. O que Jesus falou? Marta, Marta, tu te afanas por muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte. Quem era feliz? Maria ou Marta? O que era felicidade? Era preparar o melhor jantar para Jesus ou aproveitar o que ele tinha para dizer? Zaqueu, cobrador de impostos, publicano, morava lá embaixo, numa cidade chamada Jericó. Cidade de bacana, hein? Leblon, Alto Leblon. Só tinha gente com dinheiro lá. Cleópatra tinha casa de praia em Jericó. Olha isso. E Zaqueu, que era publicano, fiscal. Fiscal sempre teve dinheiro. Fiscal daquela época também tinha. Zaqueu tinha uma casa lá. Zaqueu, quando soube que Jesus estava passando por Jericó, tem todo um símbolo nisso, sobe no sicômoro, porque ele era literalmente baixinho, para ver Jesus. Esse homem estava completamente vazio de esperança em Deus. E aí Jesus passa assim, desce daí, Zaqueu, hoje eu vou jantar na tua casa. E foi na casa de Zaqueu, e Zaqueu se compromete, porque ele tinha dinheiro a partir de coisas meio ilícitas que eles faziam. Fiscal é fiscal, sempre. Né? Resultado, Zaqueu aceita o ministério de Cristo e se torna um cristão. E devolve muita coisa aos pobres. Diz Amélia Rodrigues que o Zaqueu cuidava de cooperativas de gente que não tinha onde trabalhar. Olha isso. Mas ele não tinha naquilo que ele já fazia. Ele era caridoso. Antes de conhecer Jesus. Só que quando ele conheceu Jesus, ele viu o significado naquilo. Ele viu que aquilo estava certo. E aí ele se transformou numa pessoa feliz. Ele ficou mais pobre, fez mais caridade e teve felicidade. A felicidade com Jesus é o que está no nosso coração. E aquilo que a gente consegue compreender do ministério, da palavra dele, do evangelho dele, para com Deus e conosco. Na verdade, se a gente pudesse traduzir, eu estou fechando, a felicidade para Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Independente que o próximo seja o próximo que a gente escolheu ou que a gente não escolheu. Independente da gente estar numa cobertura lá no Leblon ou estar numa casa pequenininha aqui na Abolição, na Piedade. Independente da gente estar casado e com 10 filhos ou estar sozinho. Porque estas coisas não são necessariamente felicidade. Quando a gente olha o Livro dos Espíritos, tem uma questão onde Kardec pergunta assim, para a espiritualidade. Existe, ele já trabalhou lá na 920, 922, 924, por ali. Ele sai perguntando sobre felicidade. Ele já tinha percebido que a felicidade não estava nas questões materiais. E aí lá pela estância ele fala assim, espiritualidade, a gente pode ter uma medida, ele chama assim em francês, de felicidade para todo mundo. Ou seja, existe alguma coisa que se qualquer encarnado tiver, ele vai ser feliz? A resposta da espiritualidade é muito interessante, que ela divide em duas. Ela fala assim, do ponto de vista material, é ter o necessário. O que significa isso? A gente pode ser feliz com coisas da matéria? Claro.
Se você tiver o que comer, o que beber, tiver conforto, você vai ter alguma felicidade. Ela não vai ter a felicidade plena, mas você vai ter alguma felicidade. Se você tiver o necessário, é suficiente. Se você tiver menos que o necessário, provavelmente você não será feliz. Porque quem passa fome também não é feliz. Correto? Então tem que ter um mínimo. Quem tem muito também não é feliz. Porque talvez vai gastar a vida inteira para aquilo ali e não vai chegar a lugar nenhum. Agora, aí fala assim, do ponto de vista moral, lá na 922, a felicidade é ter esperança no futuro e fé em Deus no presente. Olha isso. Ou seja, a espiritualidade está lançando a felicidade para o nosso objetivo espiritual. E não é verdade? E aí a gente entende o que Jesus falou, para a gente fechar, para Pilatos. Lá em João, Evangelho de João. Porque Pilatos chegou e falou assim, você é rei? Jesus falou, meu reino não é deste mundo. E quase falou assim, sou. Você, Pilatos, governa a Judéia. Ele deveria ter falado, se fosse eu falaria, mas ele não falou. Você, Pilatos, governa a Judéia. Eu governo o planeta Terra. É diferente, Pilatos. Você não está entendendo. E quando eu falo que sou rei, e falei aqui, eu estou me referindo ao reino, Jesus falou isso várias vezes, meu Pai que está nos céus. Ou seja, o que Pilatos tinha de poder era sobre uma jurisdição pequenininha, porque ele era militar e era do Império Romano. Mas Jesus, ele pode tocar o coração de todos nós. Jesus é o maior emissário de Deus que a gente teve a oportunidade de ler, de conhecer, através dos textos, de ouvir. E é daí que a gente vai derivar a verdadeira felicidade. Então, vamos trabalhar para conseguir um pouco mais, uma situação melhor? Vamos, claro. Vamos tentar uma casinha melhor, um pouco mais de dinheiro, não tem problema nenhum. Quer ir num restaurante, comer uma coisa diferente, isso dá satisfação, dá felicidade. O material lá da 922 do Livro dos Espíritos, ok. Só não vamos esperar que a felicidade real vai ser comer bem todo dia. Porque tem gente que come muito melhor do que todos nós e tem um vazio interno porque não conhece nem Jesus nem Deus. E tem gente que passa necessidade material, a gente se conhece, mas que tem uma vida plena e preenchida de Jesus. Tem dificuldade. E aí a gente entende o Sermão da Montanha. Felizes os aflitos, que estão aqui, ó, me seguindo. Esses são felizes. Talvez para o mundo são os miseráveis, mas para Deus e para mim são as pessoas que entenderam o que é ser feliz aqui. A gente tem a oportunidade, né, meus amigos, de ainda nessa encarnação olhar para as coisas não como o mundo faz com quer que a gente olhe. Porque o mundo está interessado, na verdade, a gente ficar girando, comprando, acumulando, vendendo e indo no shopping. Agora a gente está se aproximando de uma época perigosíssima, que é o Natal. Onde parece que a gente só vai sentar à mesa com Jesus se a gente fizer um pernil ou um frango, ou cozinhar a beça. É isso. É realmente. Isso é feliz. Entende? É isso. O espírito de Natal é isso. Se Jesus entrasse na sua casa, lembra lá de Marta e Maria, o que você acha que ele ia preferir? Que você o ouvisse ou que você cozinhasse para ele? O Natal pode ser o lugar onde a gente faz Jesus entrar na nossa casa. Não estou dizendo que você não vai fazer uma ceia de Natal, pelo amor de Deus. Mas entende? Aproveita o Natal, pega um trechinho do Evangelho, do Fonte Viva, do Vinha de Luz e lê. Além de fazer 7 toneladas de comida. Gasta um tempinho com ele, porque isso é o mais importante. Isso é felicidade. Isso é felicidade. A felicidade está no ser. A felicidade está em a gente se completar com Jesus, a gente compreender o que a gente está fazendo aqui. A doutrina espírita ajuda muito. E a felicidade está a gente compreender que a gente não é daqui, a gente está aqui. E a gente vai voltar para o lugar de onde a gente veio. E essas coisas todas vão ficar por aqui. Então não se preocupem em se transformar nem a Gisele Bündchen, nem o George Clooney, não precisa disso. Mas se preocupem em seguir a Jesus. Talvez se transformar num Zaqueu, numa Maria, ou quem sabe num Paulo, ou num Emmanuel,
ou num padre germano, que provavelmente nunca teve posses, mas certamente era uma pessoa feliz. Era uma pessoa feliz. Muito obrigado, meus irmãos. Espero que tenha contribuído com você. Muito, com certeza. Meus irmãos, é uma boa reflexão, né? Porque vivemos o mundo do ter, né? E aí meu irmão estava contando, eu lembrei, já não passa mais, mas um tempo atrás, tinha uma propaganda na televisão, Visa, porque a vida é agora, gaste agora, era do cartão de crédito. Gaste agora porque você não sabe se vai poder amanhã desfrutar, então vai e compra, né? Estimulando aquilo que nós já somos assim, né? Então que a gente possa levar essa mensagem de hoje tão importante para as nossas vidas, né? Para que a gente possa enxergar que realmente podemos ser felizes dentro daquilo que se apresenta. A felicidade é um estado de espírito, não é um estado de riqueza, de poder, de ter posses, né? Então, meus irmãos, obrigado quem assistiu aí a nossa palestra e que a paz de Deus ampare, ilumine e dê muita felicidade a cada um. Dê um like, aproveite, né? Curta, compartilhem. Obrigado.